Você achou que era um clickbait, mas não é. Tem como a gente evoluir depois do limite natural, ficando natural? Tem sim. Como é que eu faço isso, Leandrão? Primeiro a prostituição do YouTube. Você clica no gostei e se inscreve no canal. Agora eu solto a informação. Vamos lá, vou aguardar. Muito bem. Se você não fez, você me fez parecer um palhaço, viu? Saiba disso. Limite natural. A gente já conversou sobre isso aqui. Inclusive tem um Twincast sobre como chegar no limite natural o mais rápido possível. Sempre que tiver qualquer dúvida, lembra de procurar Leandro Twin mais tempo. Vamos assumir que eu cheguei no meu limite natural. Como é que eu faço isso? Só uma ideia aqui, Leandrão. Bom, você vai fazer homens, tá? Bulks até 18, 20%. Cuttings até mais ou menos 12%. Então você bate 18% ou 20% no bulk, reduz para 12%, volta e assim sucessivamente. Fica brincando nessa aqui até chegar no limite natural. Mulheres, a mesma sistemática, mas mais ou menos de 18% a 24%, 26%. Então você vem, reduz e tal. Leandrão, eu sou falso magro, sou obeso e tal. Como eu disse, dá uma assistida depois no Twincast. Aqui eu dei uma resumida muito resumida. Existe outra maneira de eu chegar no meu limite natural? Por exemplo, eu posso usar um amplificador hormonal. Palavra nova para o YouTube não bloquear o vídeo. Aí eu uso isso por um tempo e depois eu uso um amplificador hormonal usado depois dos amplificadores hormonais para recuperar o meu próprio hormônio. Aí eu uso isso para chegar no meu limite natural mais rápido e depois manter. Estou no meu limite natural. O que eu faço para evoluir agora? Compro uma coisa de dieta. Fora isso, você vai pensar em fazer um bulk. O que vai acontecer se você estiver no limite natural? Você ganha um pouco de massa muscular e ganha gordura. Aí você faz o cut, aí você vai limpar essa gordura corporal e aí você perde a massa muscular. É aí que nós encontramos o limite natural. Ou um indivíduo que não entende nada. Então pode acontecer de ser alguém sem conhecimento, mas pode ser de alguém que esteja no limite natural. Então tenha certeza que você tem o melhor conhecimento. E aí, se você não conseguir evoluir, é porque realmente você está no limite natural. A resposta é: como que eu evoluo depois do meu limite natural? Saindo da barreira natural. Barreira natural é o quê? Seus próprios hormônios, então você tem que tomar hormônios para crescer. Mas não é isso que eu quero, Leandro. Eu quero evoluir depois do meu limite natural, mas ficando natural. Ok, galera, o que a gente tem que entender aqui? Nós temos uma quantidade, até cruzei o braço que ficou sério, de massa muscular que a gente consegue sustentar. Ou seja, para buscar acima disso, você precisa, vamos dizer, criar um ambiente favorável a isso. Posso criar através da dieta? Posso, mas já criei, porque já explorei tudo que a dieta tinha. Posso explorar com o meu treinamento mas eu já estou no limite. Então eu já treino e faço dieta perfeito. Aí eu tenho que aumentar os meus hormônios, mas os meus hormônios já estão bons. Então você teria que tomar algum hormônio para conseguir sair do limite natural. Aí foge da ideia, que é o que você está querendo aqui, que você clicou no vídeo. Porque é o seguinte, você consegue carregar limite natural, você consegue carregar 1 quilo a mais de massa muscular? Você consegue, mas para isso você vai ter que carregar, sei lá, tô chutando uma besteira aqui, tá? 2 quilos de gordura. Ou seja, um natural, quanto mais volumoso ele ficar, menos definido e vice-versa. Então você vai descobrir onde você se encontra bem. Tem indivíduos que querem ficar muito mais secos e menores. Tem indivíduos que querem ficar maiores e aí você escolhe. Homens ficando de 12 a 18% de gordura, tá bom para tua saúde. Mulheres de 18 a 24% tá bom para tua saúde. Mulher que quer ficar com 24% vai ficar mais redondinha, mais rolicinha e tal, mas com mais volume. Com 18% vai ficar mais slim. Bikini wellness, vamos dizer assim. Shape de andador de shopping, não é fisiculturista. Você vai escolher. Então esse é o primeiro ponto. Certo? Você pode estar no limite natural, mas você pode querer estar mais para definido, mais para volumoso, e você pode inclusive brincar isso durante o ano. No inverno eu vou ficar mais volumoso, etc. Porque eu uso mais luz de frio, aquela coisa toda. Então você se sentir melhor. Um outro ponto que a gente pode evoluir é o quê? A distribuição. Isso daqui eu bato muito na tecla com os meus alunos. Muito. Nem tudo que é grande é bonito. Ou seja, pega um cara que é gigante em cima, aí embaixo parece 2 espaguetes. Não vai ficar legal. Então o que esse cara tem que pensar em fazer? É a quantidade máxima de massa muscular que ele consegue carregar, ok? Porém, ele pode pensar em distribuir isso melhor. Então ele pode, por exemplo, fazer um treinamento de manutenção nos membros superiores e treinar muito mais os inferiores para conseguir equilibrar. Isso é muito difícil fazer. Por isso que, enquanto você não chegou no limite natural e você vai detectando seus músculos fracos, é o melhor momento para você focar um músculo fraco. André, como é que eu sei um músculo fraco? Eu tenho que contratar sua consultoria? É um caminho, mas você pode procurar aquele fisiculturista da academia, chamar ele para ir no banheiro, baixar a calça,
mostra teu posterior para ele. Ele vai olhar e vai falar, o posterior de coxa em relação ao quadríceps falta. Vamos dar pau no posterior? Vamos dar pau no posterior. E aí você foca esse músculo fraco. Ou seja, para você que é leigo ainda, e não se ofenda com o leigo não, tá? Eu sou leigo uma cacetada de coisa. Na verdade, a única coisa que você está vendo aqui é que eu sei alguma coisa ainda. Então, você ainda talvez não sabe. Você olha o teu shape e não sabe identificar. E mesmo quando você sabe, uma segunda opinião é muito bom. Assim como se eu fosse competir, eu ia contratar um treinador. Claro, porque eu dou valor ao trabalho do treinador. Eu sei o quanto que é importante. Porque eu não vou conseguir ver se a minha lower back tá boa. Então você precisa de ajuda de outras pessoas. Tudo isso para falar o quê? Nós devemos, depois do limite natural, pensar em melhorar os nossos pontos fracos. Você vai simplificar a tua vida em 50 mil vezes. Porque depois que você tiver no limite natural, para você focar o músculo fraco é muito mais difícil. Porque você tem o potencial de ganhar massa muscular menor. As outras regiões, você faz um exercício, 4 séries até a falha. André, eu vou treinar peito, meu peito é bom. Eu vou fazer um exercício, só isso. E o ombro que é fraco? O ombro fraco eu vou treinar 2 vezes por semana, 4 exercícios, 4 séries, eu vou forçar mesmo. Para quê? Para você fazer um direcionamento. E aí você vai melhorando esse músculo fraco. E aí você vai evoluir o teu físico, mesmo sem colocar massa muscular nele. Às vezes você vai mudar meio quilo, mas teu físico é outro, é muito melhor. Um outro ponto é você continuar treinando, porque algumas coisas são milhares de horas de contração e relaxamento da musculatura. Ou seja, densidade muscular, maturidade muscular, é fazer, é o cara que fez, guardou, fez anos. Então não ache que você chegou no teu limite natural porque você carrega de massa muscular, você não pode melhorar a densidade, profundidade de corte. Faz muito tempo que eu estou no meu limite natural. Porém, eu nunca parei de treinar e sempre treinei buscando evolução. O meu peso, quem me conhece pessoalmente, talvez até pelos vídeos dê para ver um pouco melhor, o meu peso é muito parecido. Só que parece que o meu físico de hoje é melhor do que o de antes. Porque hoje eu tenho um pouco mais de lateral de ombro, eu tenho mais densidade, eu tenho mais corte, eu tenho mais veia. Então você continua melhorando. Uma outra maneira também de você melhorar é não pensar só na parte visual, que a gente comentou muito da parte visual, e sim melhorar a parte das capacidades. Então, cheguei no meu limite de hipertrofia, não vou melhorar mais. Cheguei no meu limite de proporção, de simetria, tá tudo certinho. Por que não vamos trabalhar um pouquinho de força? Mas por que, Leandrão? Não, se você curtir. Se você não curtir, beleza. Mas vamos agora fazer um pouquinho de treino, de força, para subir força. De repente, você aumentando a tua força, você melhora o teu grau de hipertrofia. Porque se você não der um significado novo para a tua rotina de treino, a chance de você se desestimular é grande. Porque se você for lá só para manter, você sabe, o que mais anima o cara do que ver resultado? E nessa brincadeira de buscar algo novo, você está sempre melhorando o teu físico. Talvez não seja o que você queria ouvir, mas é a realidade. E agora eu vou deixar você com essa aula aqui, Twincast, que é como chegar no limite natural o mais rápido possível. Então se você não está, agora você vai saber como chegar lá o mais rápido possível. Dá uma conferida aqui.